dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E a próxima lição é a lição de número 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Estamos já na reta final deste terceiro trimestre e estamos felizes com o que Deus tem nos proporcionado neste trimestre. Ensinamentos maravilhosos, ensinamentos preciosos que eu tenho certeza que tem dado a você amparo e ajuda nas questões que têm sido abordadas neste trimestre. Nesta oportunidade, falaremos sobre algo muito atual que tem causado muita perplexidade, preocupação das lideranças das igrejas. Então, é um assunto que vale a pena você estudar com bastante carinho, caro professor, para apresentar aos seus alunos um conteúdo que seja, acima de tudo, bíblico. Nós, professores da Escola Dominical, temos um compromisso com a Palavra de Deus. É claro que este assunto traz à tona muitas questões ministeriais e particulares, que nós não queremos entrar aqui em detalhes. Entretanto, é importante que falemos sobre este assunto, porque realmente estamos vivendo dias de igrejas vazias. Povo que não quer mais congregar, que não quer mais estar junto. E nós precisamos identificar isto como algo que exige de nós a atenção, oração, cuidado no tratamento para que tenhamos de volta esses irmãos que, porventura, deixaram de estar conosco por algum motivo particular. Que Deus nos dê sabedoria para assim conduzirmos este assunto e também para conduzirmos esta aula. E vamos orar para isto. Antes de orar, quero agradecer a você que está nos acompanhando nesse canal. Nós temos um número de cerca de 1.390 inscritos neste canal. Eu agradeço muito a Deus, porque nunca esperávamos chegar a tanto. Mas se você que está nos ouvindo desejar compartilhar esta aula e assim convidar outras pessoas para estar conosco nesse canal, eu ficarei muito grato a Deus por isso. Neste momento faremos uma breve oração para que Deus possa nos direcionar naquilo que iremos falar. Pai querido, te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez. Que o Teu Espírito nos oriente para falarmos sobre este assunto, Senhor. Algo que tem gerado perplexidade, mas que exige de nós a atenção, a oração e o cuidado no tratamento desta causa tão importante, Pai amado. Porque como é bom estarmos unidos com nossos irmãos em Cristo e vemos o movimento dos desigrejados como uma grande ameaça à comunhão dos santos. Que o Senhor possa nos dar graça para que assim possamos avançar e reconquistar aqueles irmãos que porventura já não congregam conosco por algum motivo particular e pessoal. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, ao nosso texto áureo, o texto que está na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Repetindo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Nossa verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Repetindo, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Prossigamos então e vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25, que é o nosso texto áureo, este último versículo. Então, leiamos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo objetivo, rememorar a natureza da Igreja do Novo Testamento. E o terceiro e último objetivo, confirmar a importância e a necessidade da igreja, isso é, da igreja estar reunida, da igreja estar congregada, da igreja se reunir para adorar, para comungar um com o outro. É isso que devemos reforçar nesta lição. A grande importância e necessidade de estarmos juntos, de orarmos juntos, de louvarmos juntos e amarmos uns aos outros, admoestar-nos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, consolar uns aos outros, assim como recomenda a palavra de Deus. Prossigamos então e vamos para a introdução desta aula. Eu quero alertá-los que nós trouxemos para esta aula bastante conteúdo adicional. Por essa razão, em alguns momentos, apenas leremos os textos que estão na nossa revista, porque queremos sempre obedecer aos tópicos da lição. Entretanto, vamos dar maior ênfase àquilo que for acréscimo à aula, para que você, caro professor, possa aproveitar bem e, assim, levar para os seus alunos um complemento importante a respeito da lição de hoje. Vamos lá? Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. Nós mostraremos a você como esse crescimento se dá em termos numéricos, desde 2010 até os dias de hoje. Nós temos uma reportagem de maio de 2022 que traz para nós informações importantes sobre isso. Mantenha-se aí ligado e você vai ver o que estou lhe dizendo daqui a poucas telas. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma ou a nenhuma igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, que somos nós, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Ou seja, nós passamos a ser os apóstatas, porque eles se consideram a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo nos moldes do Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Portanto, veremos o que pensa os desigrejados. E eu trouxe para vocês uma tela importante para nós iniciarmos esta aula. Já é um acréscimo para você usar na sua aula, caro professor. O que dizem os desigrejados? Isto não está na nossa lição, não está na nossa revista, mas analise comigo, por favor, esta sequência de pensamentos que os desigrejados, de um modo geral, têm. Por que eu digo de um modo geral? Porque os desigrejados são um grupo muito heterogêneo. Alguns
por algum motivo de disciplina, outros por motivo de discordar de doutrinas da igreja, outros por motivo de ter recebido promessas e mais promessas por pessoas que se apresentaram como profetas de Deus e então ficaram decepcionados com a igreja e estão desigrejadas também. Portanto, este grupo é um grupo heterogêneo. Por isso nós falamos em linhas gerais, de um modo geral. Eles pensam e falam algumas coisas, como por exemplo, primeiro, culpam sempre o pastor e a liderança. O desigrejado sempre vai dizer que ele está desigrejado por causa da liderança da igreja, que não entendeu a sua visão, que não entendeu a sua forma de pensar, que não foi paciente com ele, que não foi tolerante com alguma coisa que aconteceu na sua vida, enfim. O primeiro grande culpado é sempre o pastor e a liderança. Segundo, culpam os grupos da igreja, acusando-os de serem inflados de vaidades e invejas. Muitos desigrejados culpam os grupos da igreja, como o grupo de louvor, ou o grupo da mocidade, ou o grupo das irmãs. Os grupos da igreja são acusados de fazer aquelas panelinhas, aquelas predileções, e isso faz com que alguns se sintam excluídos e assim acham melhor então não congregar mais. De um modo geral, também, número 3, culpam os irmãos, considerando-os hipócritas e ou legalistas. É muito comum o desigrejado falar, naquela igreja só tem gente falsa, ou naquela igreja as pessoas cobram muito dos outros, mas eles mesmos não apresentam um caráter moral conforme falam. Enfim, considerar irmãos como hipócritas e legalistas é uma forma de o desigrejado justificar a sua não adesão a nenhum grupo religioso. Quarto, culpam os irmãos que vivem cuidando da vida dos outros. Olha, eu estava na igreja, mas aquela irmã não parava de me perseguir, aquela irmã ficava sempre me perguntando como estava a minha vida, e isso também faz com que algumas pessoas deixem de congregar. 5. Consideram todas as lideranças como mercenárias, e aí está incluída o quê? A cobrança da contribuição. Naquela igreja só se fala de oferta, só se fala de dízimos. Eu estou cansado disso. E alguns chegam a dizer, como aprenderemos na lição da semana que vem, que o dízimo não é mais necessário contribuir, que isto é coisa do Antigo Testamento. Então temos mais um motivo para o cristão deixar de ser frequente a sua igreja local, porque consideram as lideranças como mercenárias, só pensam no vil metal, só pensam em dinheiro. 6. Chamam as denominações de negligentes. De um modo geral, os desigrejados dizem que a igreja perdeu o seu foco principal, que é o amor, que é o perdão e que é ganhar almas. E assim acusam as igrejas de desviarem-se do caminho que o Senhor Jesus deixou para que nós seguíssemos. E por último, é claro que poderemos apresentar muitas outras coisas aqui, mas resumindo, eles apresentam inúmeros motivos para não participarem de nenhuma igreja local. São variados motivos. Antes, nós considerávamos essas pessoas como desviados. Agora, é preciso ter cuidado porque mesmo fora da igreja, ou seja, mesmo não estando congregando, estas pessoas, os desigrejados, mantêm a sua fé em Cristo. Alguns se reúnem em suas casas junto com outros desigrejados, eles revezam nas suas casas fazendo cultos, ou então se reúnem em um local público e ali eles leem a palavra, ali pregam o evangelho, mas sem uma estrutura formal. E é isso que apresentaremos nesta lição. Prossigamos então. Quantas pessoas são consideradas como desigrejadas no país? É uma pergunta que possivelmente o seu aluno fará. Então eu trouxe para você dados de uma reportagem da revista Veja de maio de 2022. Esta reportagem diz para nós o seguinte: segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, em 2010, o número de cristãos evangélicos não determinados era de 9,2 milhões, o que perfazia 21% dos evangélicos. O número de evangélicos no Brasil que não deixaram sua fé, mas não mantêm
vínculo institucional com nenhuma igreja é hoje, em nossos dias, e essa reportagem é de maio de 2022, ou seja, é recente, é hoje, segundo alguns estudiosos do fenômeno, de mais de 16 milhões. E, se reunidos, seriam o segundo maior grupo de evangélicos, superado apenas pelas Assembleias de Deus no Brasil. Então, veja como o crescimento foi um crescimento exponencial. Em 2010, 9,2 milhões. Agora, em 2022, temos 16 milhões. E este número cada vez aumenta mais. Por isso, nós chamamos de um crescimento exponencial. É um crescimento que cresce muito em pouco tempo. Esta reportagem está disponível neste endereço que eu deixei na tela e você, caro professor, pode buscar esta reportagem e assim mostrar para os seus alunos estes números. É importante, neste momento, termos estatísticas para mostrar e provar e não apenas ficarmos no achismo ou confiando no que as pessoas simplesmente dizem. É preciso confiar em institutos como é o IBGE e confiar em revistas que realmente são de confiança. Prossigamos então e vamos para o primeiro tópico da nossa lição, visão e prática do movimento dos desigrejados. Vamos lá? Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. É claro que este pensamento é completamente errado, porque o ministério foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz que foi ele mesmo quem deu o ministério à igreja. O apóstolo Paulo, em suas cartas, deixou para nós grandes ensinamentos doutrinários. Já naquela época, as cartas escritas às igrejas nada mais eram do que cartas que visavam corrigir alguns desvios doutrinários e estabelecer doutrinas, combatendo as heresias que já vinham contra a igreja naquela época. Então, é completamente errado dizer que clero, doutrina e regulamentos da igreja somente surgiu após Constantino, ou seja, após o ano de 313 depois de Cristo. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Nosso comentarista acrescenta dizendo o seguinte: estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. O que nós vemos no Antigo Testamento é Deus estabelecendo um local para templo de adoração a Ele. O nosso comentarista complementa este assunto, mas eu coloquei a seguinte frase: o templo tem a finalidade de ser um local para adoração, comunhão e pregação da palavra de Deus.
Ora, meus amados irmãos, sem o templo, nós não temos um lugar específico, consagrado para a adoração a Deus. Sem o templo, nós não temos um lugar específico para estimularmos a comunhão entre os irmãos. E também não teríamos um lugar específico preparado para a pregação da palavra de Deus. Item número 2 do primeiro tópico, um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra a separação de obreiros. E modificando também o texto da revista, eu coloquei obreiros para servirem como diáconos, presbíteros e pastores, como é o caso das Assembleias de Deus. É claro que em outras denominações nós teremos outras funções que são exercidas no ministério da igreja. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Ora, meus amados irmãos, já citamos aqui Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós temos lá em Atos capítulo 15, que havia um ministério que decidiu acerca do que fazer com o ingresso dos gentios na igreja do Senhor. Então, precisamos sim de uma autoridade eclesiástica a quem devemos dar obediência, a quem devemos nos submeter. Segundo tópico da nossa lição, a natureza da igreja neotestamentária. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Entenda, os irmãos, que diz a palavra do Senhor que era um só o coração e a alma do povo. Isso quer dizer que o povo tinha o desejo de estar sempre junto. Era uma célula viva no meio da sociedade, naquele tempo tão difícil, e a igreja estava superando as dificuldades com doações, com ajuda mútua uns aos outros. Enfim, a igreja era um organismo vivo e deve permanecer assim. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Como organismo, nós comparamos a igreja com um corpo. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Nós somos a igreja. A igreja é o povo. O templo é lugar de reunião. Mas para mantermos um templo é preciso recursos. E aí nós vamos aprender a necessidade de termos não somente o organismo, mas também termos a organização. Na próxima tela falaremos sobre isso. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer outra forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Prossigamos. Uma organização é o segundo item do segundo tópico. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Não, nós estamos fazendo parte da igreja orgânica. Nós não temos nada a ver com o sistema. E esta é uma palavra comum nos lábios do desigrejado, a palavra sistema. Olha, Daniel, eu cansei do sistema. Olha, eu cansei daquelas rotinas. O sistema é muito criticado pelos desigrejados. Prossigamos. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Até mesmo o corpo humano, ele é um organismo? Sim, mas ele é
minuciosamente organizado. Cada órgão tem a sua função e deve desempenhar o seu papel. Ou seja, tudo está organizado. Vamos lá? Assim como o corpo humano é um organismo vivo, com tudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Essa mesma igreja possuía um código doutrinário. Isso vemos em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, onde diz, dentre outras coisas, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, doutrina dos apóstolos era o quê? Era o ensino doutrinário dos apóstolos. E disciplinar. Eu coloquei aí um versículo que não está na nossa revista. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 13. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo instruindo aos coríntios como proceder no caso de um homem que tinha cometido um grave pecado no meio da igreja. E aí o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu vou ler para você, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É uma palavra dura, mas isso mostra o quê? A importância da disciplina na igreja. E muitos defendem a ideia de que não deve haver exclusão na igreja. E nós vemos o apóstolo Paulo ordenando que tirassem aquele homem do seio da igreja para não contaminar os demais. Prosseguindo, isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Prosseguindo, eu trouxe para você esta tela que nos ajuda a entender a igreja como organização e como organismo e como organização. Então nós temos duas colunas. Na primeira temos a igreja como organização, que se assemelha a uma empresa. E na outra coluna temos a igreja como organismo, que se assemelha a um corpo. Vejamos os detalhes importantes que estão nesta tela. Primeiro, a igreja como organização é mantida por recursos materiais, doações, ofertas e por recursos humanos, que somos nós. A igreja como organismo é mantida pelo alimento espiritual, palavra de Deus e oração. A igreja como organização passa por reestruturação, mudança de direção de departamento, por exemplo, criação de um novo departamento. Aconteceu isso recentemente nas Assembleias de Deus, criação do departamento dos homens. Isso é o que? Reestruturação. Mas como organismo, ela passa por transformações. Através dos batismos, através dos avivamentos que acontecem no meio da igreja, ela vai sendo transformada. A igreja como organização precisa atualizar-se, sem secularizar-se. Um grande exemplo é a utilização de mídias digitais. Hoje, a igreja utiliza recursos, como estou usando agora, recurso digital. Estou falando com você através do YouTube. Então, a igreja, como organização, ela deve se atualizar para poder apresentar aos membros os seus ensinamentos, os seus projetos. A igreja, como organismo, ela precisa adaptar-se e moldar-se ao ambiente sem se contaminar com o mesmo. Então, nós precisamos nos enquadrar, precisamos nos moldar à realidade que vivemos sem perdermos
a santidade, o temor do Senhor, porque somos um organismo e o organismo ele tem a capacidade de se adaptar. A igreja como organização carece de aspectos burocráticos e rotinas. Isso é muito normal em uma organização. Como organismo, ela carece de aspectos dinâmicos, congressos, reuniões de oração, reuniões de louvor, ensaios. Isso faz parte do dinamismo do organismo chamado igreja. A igreja como organização é influenciada pela formação de seus integrantes, a formação familiar, a formação educacional e a formação social. Como organismo, ela depende da atuação de cada parte para se desenvolver e crescer. Então a igreja precisa ser um organismo que está em constante desenvolvimento e crescimento. E por último, a igreja como organização, ela possui filiais, ela tem congregações, subcongregações, pontos de pregação, mas como organismo, ela é única. O Senhor Jesus Cristo tem a sua igreja na terra, ainda que existam várias denominações. A igreja do Senhor Jesus Cristo como organismo deve manter a sua característica única, igreja do Senhor Jesus Cristo. Aproveite esta tela e discorra com os seus alunos a respeito desta diferença e veja como isso é importante para a aula de hoje. Talvez estamos permitindo que muitos se tornem desigrejados por não entendermos a diferença da igreja como organismo e como organização. Podemos estar pendendo ou indo muito para a parte organizacional e estarmos esquecendo do dinamismo característico de um organismo. Por isso é importante a interação, a comunicação, o amor, o perdão, estarmos sempre interagindo, indiferente da sua posição hierárquica, meu amado irmão, indiferente da sua posição na hierarquia da igreja, indiferente da sua posição no ministério, seja parte do organismo chamado igreja. E assim não viva um evangelho puramente burocrático de cumprir apenas o seu papel. Faça tudo para que a sua igreja se desenvolva e cresça. E isso só vai acontecer quando houver a justa cooperação de cada parte. Isso me faz lembrar de Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Prossigamos então, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, a importância e a necessidade da igreja. Prossigamos. Primeiro, igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece o quê? A integração do crente na igreja local. Isso deve gerar o sentimento de pertencimento ao corpo. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Devemos manter o relacionamento entre irmãos como uma família, considerando-nos uns aos outros, considerando até o outro superior a nós mesmos. Isso faz com que a igreja esteja sempre unida e reunida para adorar aquele que
morreu na cruz para nos salvar e proclamar o seu evangelho ganhando mais almas para Jesus. Prossigamos. Item número 2 do terceiro tópico. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada. Para que, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Então, amados, não somos reunidos apenas para estarmos juntos, não, mas para fazermos o quê? Para mostrar a este mundo a multiforme sabedoria de Deus. Só será conhecida esta multiforme sabedoria através da igreja. Então nós temos uma missão e devemos unidos cumprir esta missão. O apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Então, nós temos uma missão e para isso é preciso termos recursos. Por exemplo, para pregar o evangelho em outras nações, nós precisamos de recursos. Precisamos enviar missionários, sustentar missionários. E como fazer isto isolados? Como fazer isso sem o preparo destes missionários? E como fazer isto sem um ensino regular em um seminário, na escola dominical, que possa formar este missionário? Então, a estrutura da igreja deve servir como amparo, como base para que possamos proclamar o evangelho de Jesus Cristo e cumprir o ID que o Senhor nos determinou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então precisamos fazer isto. E sem recursos, sem termos as contribuições, que é algo que também os desigrejados muito criticam, nós não temos como sustentar a obra do Senhor e a obra missionária, que faz com que vidas sejam alcançadas e sejam salvas pelo poder do Evangelho. Vamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. E após essa conclusão, nós temos um acréscimo muito importante que nós denominamos de reflexão final. Vamos ler esta conclusão e vamos para a nossa reflexão final e assim terminaremos a nossa aula. Nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja, ou seja, fora da igreja local. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Vamos então a uma reflexão final. Lendo aquela reportagem que apresentamos a você de maio de 2022, nós vemos a seguinte frase no final. Diz assim: o fenômeno dos desigrejados deve levar os cristãos evangélicos e suas lideranças a refletir em pelo menos duas grandes questões. Eu sintetizei para você entender. Isso seria apenas mais uma crise que acompanha a igreja desde seus primórdios? Ou o fenômeno é uma prova incontestável de que as igrejas evangélicas necessitam de uma reforma eclesiológico-institucional? Bom, o nosso repórter dá a sua resposta, mas diante desta indagação, diante desta provocação, ou seja, ele diz que
isso deve nos levar à reflexão, então vamos refletir. Não estamos aqui para aceitar simplesmente a resposta dada pelo repórter, mas vamos então refletir. Devemos refletir? Acredito que sim. Mas como vamos encarar os desigrejados? Como vamos tratar os desigrejados? E isto aqui é de suma importância para você que é pastor da igreja, para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para você que é membro da igreja. Precisamos nos posicionar a respeito disso que é chamado, durante esta aula, de várias coisas, de fenômeno, é chamado de desvio, é chamado também de um alerta. E então, eu preciso trazer isto à tona e fazer você refletir junto comigo. Primeiro, vamos considerar os desigrejados como um fenômeno devido ao crescimento exponencial, a algo que tem trazido bastante perplexidade, gerado artigos nas academias, artigos nas revistas e jornais, algo que simplesmente deve ser observado como algo surpreendente? Segundo, vamos considerar os desigrejados como uma ameaça devido às consequências do esvaziamento dos templos? Ora, não havendo pessoas no templo, nós temos um impacto direto sobre a arrecadação da igreja. Isso põe em risco os projetos da igreja, principalmente os projetos de missões, que requer a contribuição dos irmãos para o sustento dos missionários. Terceiro, vamos olhar os desigrejados como um desvio devido à forma como interpretam suas atitudes? Vamos considerar os desigrejados como uma heresia por causa de se acharem a verdadeira igreja de Cristo? E nós vemos que isto é uma característica das heresias, quando um grupo ele se acha o único representante de Deus na terra, ele está então se colocando em uma condição que é comum às seitas e heresias. Quinto, vamos considerar os desigrejados como um alerta pelo fato de apontar possíveis falhas na administração da igreja e no tratamento dado aos seus membros. Eu, quando lecionava nos seminários, sempre dizia para os meus alunos, nós, a Igreja do Senhor, precisamos resolver dois grandes problemas até o arrebatamento. O problema do poder, que é do governo da igreja, e o problema do dinheiro. E isso está bem nítido no movimento dos desigrejados. Talvez seja necessário que as igrejas, de um modo geral, todas as igrejas evangélicas, não estamos aqui nos referindo apenas às Assembleias de Deus, talvez seria o momento de nós nos unirmos e pensarmos em algo que seja uma reação a este movimento, a fim de que tenhamos de volta os nossos irmãos congregando conosco. Sexto, veremos isso apenas como uma tendência pelo fato de ter sido potencializado com os recentes avanços tecnológicos? Uma das vertentes dos desigrejados são aqueles que se adaptaram a ficar em suas casas, assistindo lives e aproveitando mensagens que são proferidas em várias igrejas e assim mantendo a sua fé em Cristo Jesus estando em casa. Vamos olhar isto apenas como uma tendência da pós-modernidade? E por último, vamos encarar isto como um modismo, como um movimento que é seguido por muitos, está na moda e que pode ser temporário? Vamos esperar, sentar e aguardar para ver qual será o próximo capítulo desta história. Eu creio que nós, como ensinadores, temos uma preocupação mais focada para os desvios doutrinários e para as atitudes enquanto professores e ensinadores na Escola Bíblica Dominical e em outros momentos que nos é concedida a oportunidade. Como pastores e líderes, devemos olhar como um alerta e precisamos entender os movimentos que estão acontecendo e assim também não se deixarmos levar pelos pensamentos dos desigrejados e amanhã não nos tornarmos também mais um deles. Deus tenha misericórdia de nós, vamos refletir e vamos nos posicionar em relação a este movimento
que sutilmente tem minado as forças das igrejas locais. Amém. Eu convido você para a próxima aula, a 10ª lição do 3º trimestre, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Eu te aguardo aqui na próxima semana. Que Deus possa te abençoar. Continue orando por nós e assim vamos continuar unidos até o final deste trimestre e vamos assim orar para que Deus nos dê uma aula abençoada no próximo domingo. Deus te abençoe, meu amado irmão, no nome de Jesus. Não se esqueça de compartilhar esta aula, de deixar aí o seu like e assim vamos prosseguir no nosso trabalho aqui. Orem por nós, pela nossa família e que a aula do próximo domingo seja uma bênção para todos nós. Amém e amém.